com muita alegria e satisfação que cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aproveitando que nós estamos de pé, por gentileza, abra a sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 8. Enquanto você está localizando a referência bíblica, eu quero externar a Deus a minha gratidão por essa honrosa, única e singular oportunidade que me é facultado nesta noite. Nesta feita eu quero louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja, o pastor Emiliano Pessoa. Deus abençoe juntamente com a sua esposa, a missionária Simone Marques. Deus abençoe a vida do nosso amigo, pastor Flávio Lira. Que Deus abençoe toda a pleiade de obreiros e todos que se fazem presentes nesta noite. Quem localizou a referência bíblica, por gentileza, diga amém. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 8, que nos fala da seguinte forma: e achado na forma de homem, humilhou-se ou esvaziou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente ou sobremaneira. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Assente-se, por favor, e muito obrigado. Irmãos, eu preciso da sua atenção, por gentileza, eu preciso da sua atenção. Todos os irmãos que estão presentes aqui nesta noite são sabedores do que está acontecendo neste exato momento. É intitulado, recebendo o nome de liturgia de culto. O que é uma liturgia de culto? Nada mais é do que o espaço de tempo ou o período pelo qual nós permanecemos aqui reunidos em torno do nome de Jesus Cristo, oferecendo a Ele o que a Bíblia destaca em Romanos capítulo 12, como um culto racional. Por sua vez, essa liturgia de culto, ela pode ser dividida de uma forma tríplice, ou seja, em três partes, que são começo, meio e fim. E então, dentro dessa tríplice divisão, nós iremos destacar o momento mais importante, de maior relevância, de maior contundência, ou seja, o ápice do nosso culto, que não é outro momento a não ser aquele em que Deus venha a falar conosco por intermédio da revelação expositiva e da instrumentalidade da sua infalível, inerrante e inefável palavra. Todos os irmãos presentes aqui nesta noite também são sabedores de que este período de tempo, eu digo tempo odierno atual, pelo qual estamos vivenciando hoje, de acordo com as páginas da Carta Magna, a Bíblia Sagrada, é intitulado, recebendo o nome de a Sexta Dispensação, conhecida pelo nome de a Dispensação da Graça ou Igreja. Por quê? De Gênesis a Apocalipse, nós iremos localizar 7 dispensações que são inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei mosaica, graça e milênio. E então chegaremos à conclusão de que este período de tempo odierno e atual, pelo qual estamos vivenciando hoje, é intitulado, recebendo o nome de a Sexta Dispensação, a Dispensação da Graça ou Igreja. Porque nós entendemos, irmãos, que essa dispensação, ela teve início conforme está descrito no Evangelho de Jesus Cristo, interpretado pelo apóstolo João, capítulo 19, versículo 30, que nada mais é do que uma narrativa dos instantes finais em meio à crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em uma cruz de madeira no Monte Calvário, Gólgota ou Caveira. E então a Bíblia diz que naquele instante, em seus momentos finais de vida, em sua vida terrena, em sua primeira vinda a este planeta, Jesus diz uma palavra que todos nós conhecemos, que é essa tetelestai, que quer dizer está feito ou está consumado. E então a Bíblia diz que houve trevas momentâneas sobre toda aquela região. O véu do templo central de Jerusalém, uma cúpula de vidro, se rachou de uma extremidade até a outra. Naquele instante, duas situações distintas vieram a acontecer. A primeira, a inauguração deste período de tempo odierno e atual, pelo qual estamos vivenciando hoje a Sexta Dispensação,
a dispensação da graça ou igreja. E a segunda situação distinta que veio acontecer foi o envio do Espírito Santo, para que a partir daquele instante ele viesse a exercer um total protagonismo, porque livro do profeta Zacarias capítulo 4 versículo 6 nos diz que não é por força e nem tampouco por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. E então chegaremos à conclusão de que nós só conseguimos chegar aqui porque o Espírito Santo nos trouxe, guiou e conduziu, porque nesta noite Deus vai revolucionar a nossa vida. Quem concorda com isso, levante a mão e dê glória para Jesus. Quando o Espírito Santo nos alcançou no que é chamado de priori, ou seja, o princípio de tudo, ele agiu de duas formas distintas. A primeira forma é chamada de convencimento. A segunda forma é chamada de conversão. Essas palavras não são sinônimas. Vejamos, o convencimento foi a primeira ação do Espírito Santo na nossa vida. Foi quando ele nos alcançou e nos convenceu acerca do pecado, da justiça e do juízo. Então, naquele instante, impulsionados pelo Espírito Santo, sentimos uma necessidade que foi uma vontade, que foi essa: sair de onde estávamos, nos deslocando em direção a uma santa tribuna como essa, e aqui à frente realizamos a chamada confissão de fé pública, aonde confessamos e reconhecemos publicamente a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Então se dá o que é chamado de consolidação das palavras ditas na confissão de fé pública, que se deu no ato do batismo nas águas. O batismo nas águas, ele não é opcional, ele é obrigatório, de suma importância, para que duas situações venham a fazer parte do nosso cotidiano. A primeira, nós venhamos a ter a comunhão com o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. E segundo, nós venhamos a ter a autorização de participar do corpo e do sangue, a ceia do Senhor. Quando nós fomos batizados nas águas, ali dois princípios básicos da nossa fé se cumpriram. O primeiro princípio é chamado princípio de morte, que se deu no ato do mergulho do nosso corpo nas águas batismais. O segundo princípio é chamado princípio da renúncia, que se deu no ato da retirada do nosso corpo das águas batismais. O primeiro princípio, todos sabem, é o princípio da morte da velha natureza, a natureza que nós herdamos, o nosso primeiro pai terreno Adão, a natureza do pecado e da desobediência. E o princípio da renúncia é quando o nosso corpo é retirado. Que princípio é esse? É o princípio que se aplicam dois textos básicos da Bíblia Sagrada. O primeiro texto, Gálatas capítulo 2, versículo 18 ou 20, depende da tradução que você tem, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Segundo texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Então você está aqui porque você é uma nova criatura. Quem crê que isso é verdade, levante a sua mão e dê glória para Jesus. A partir daquele instante, algumas verdades patentes passam a fazer parte do nosso cotidiano. A primeira delas é uma que a Bíblia tipifica semelhante ou semelhando a um véu. Cobria a nossa visão espiritual, e a partir daquele instante, esse véu foi retirado. Passamos a ter acesso a algo chamado pelo nome de discernimento, que quer dizer visão espiritual. E passamos a contemplar a verdade seguinte: é uma que a Bíblia chama ou classifica em duas expressões gregas, chamada de lexavô emuná, que quer dizer restauração da comunhão a nível de um padrão original. Que padrão é esse? Olhe para mim, preciso da sua atenção. Quando Deus criou o primeiro homem e posteriormente a primeira mulher, os nomes não eram Adão e Eva. Por quê? Adão e Eva são nomes oriundos, posteriores à queda. Gênesis capítulo 3. Antes disso, por estarmos falando do Antigo Testamento, não são nomes, é sim dois substantivos hebraicos que, traduzindo para a língua portuguesa, nos falam acerca dos dois gêneros, masculino e feminino. Quais eram os substantivos? O homem, um substantivo hebraico chamado de ish; a mulher, um substantivo hebraico chamado de isha. Por quê? Porque para que nós venhamos a entender a Bíblia, porque a Bíblia, ela sempre quer falar muito além daquilo que nós podemos alcançar. Por quê? A Bíblia que nós temos em mãos é uma versão adequada à nossa cultura. Qual é a nossa cultura? O Brasil é um país o quê? Ocidental ou oriental? Ele é ocidental. É por isso que a nossa Bíblia, ela possui capítulos e versículos, e ela é lida da esquerda para a direita. Já a Bíblia, nos seus textos originais, foi escritos primeiramente em algo chamado pelo nome de papiro, uma planta aquática que era retirada das profundezas das águas, secada a sol, e posteriormente era usada como um papel. Depois disso, posteriormente, criaram-se os rolos, chamados de pergaminhos. A Bíblia, nos seus textos originais, ela é lida de forma corrida, da direita
para a esquerda, sem capítulos e sem versículos. Como nós vamos entender a Bíblia? Hoje nós temos acesso a muitos recursos, entre eles algo chamado pelo nome de exegese, que quer dizer adentrar no contexto original, extrair o seu significado e de forma simplificada apresentar para a apreciação de todos, é o que eu estou fazendo, e algo chamado pelo nome de hermenêutica, que são regras de interpretação dos textos originais, sem os manipular e sem ferir o seu contexto. E uma das regras básicas da hermenêutica é que a fusão e a junção de palavras, aqui no caso substantivos hebraicos, formam frases. Vou dar um exemplo. Quando Deus, por intermédio de Salomão, acabara de construir, levantar e arquitetar o majestoso templo, eu não estou falando daquele templo da Avenida Celso Garcia, eu estou falando do templo das páginas da Carta Magna, a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que na entrada principal do majestoso templo foram erguidas 2 colunas principais. Cada uma destas colunas recebeu um nome. A primeira coluna chamava-se Boaz, a segunda Iaquim. Por quê? A junção desses 2 nomes forma uma frase. E essa frase, ela estava escrita em cima das 2 colunas de forma exterior, para que todo aquele que posteriormente ou que adentraria no majestoso templo para adorar a Deus, antes dele entrar, ele já veria na entrada do majestoso templo uma frase. E essa frase começava, olha aqui para mim, preciso da sua atenção, ela começava apontando para o alto, para fora, não dentro do templo, e dizendo isso aqui, ó: nele está a nossa força. Ou seja, quando eles adentravam, antes de adentrar no majestoso templo, eles já entendiam que a força não estava no templo, mas naquele que estava acima do templo e que dava todas as condições do templo ser levantado. Então, esses 2 substantivos hebraicos aqui, que indicavam, traduzindo para o português, os gêneros masculino e feminino, também formavam uma frase. E que frase era essa? Alças laterais da Arca da Aliança. Todos os irmãos sabem que no contexto dos 39 livros que formam o Antigo Testamento, a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio da humanidade. Por quê? Porque a Bíblia fala em João capítulo 4, versículo 24, um pouco acerca da natureza de Deus. Qual é a natureza de Deus? O versículo 24 diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer o que? O nosso Deus, ele é imaterial e habita na eternidade. Nós, porém, somos materiais, físicos, palpáveis e tangíveis. Habitamos limitados e condicionados ao tempo. O que é o tempo? O tempo foi uma criação de Deus, para que por intermédio dele nós viéssemos a compreender um pouco acerca da natureza de Deus de forma rasa e parcial. O que é o tempo para Deus? O tempo para Deus consiste basicamente em dia, noite, luz e trevas. O tempo para nós consiste em passado, presente e futuro. Naquele instante, Deus não estava preocupado com o passado, porque não existia passado, e nem tão pouco para o presente, e sim para o futuro. Por quê? Porque por intermédio da Arca da Aliança, Deus estava fazendo uma alusão do que aconteceria futura e posteriormente. Por quê? Porque naquele período apenas 4 levitas eles poderiam ter acesso à Arca da Aliança. Entenda você que nas laterais da Arca da Aliança existiam alças, 4 alças, 2 em cada uma das suas extremidades laterais. Quem está me entendendo, diga amém. Bastões eram inseridos nessas alças, 4 levitas mantendo a distância entre eles e a arca de 45 côvados, que é a distância que mede a ponta do dedo indicador ao cotovelo. Quando eles levantavam simultaneamente a Arca da Aliança, eles estavam afirmando: a presença de Deus está conosco. E então, quando Deus cria a arca, ele estava fazendo uma alusão não apenas para o presente, mas para o futuro. E qual é o futuro? A inauguração da igreja do Senhor. Atos capítulo 2. Mas como a igreja do Senhor, ela foi criada e materializada na face da terra, algo que foi possibilitado através de algo que foi observado em Atos capítulo 1 e o versículo 15, a unidade total, perfeita, plena, completa e absoluta do que é chamado de tricotomia, corpo, alma e espírito, entre 120 pessoas. Então, lá do terceiro céu, Deus contempla uma unidade que havia no interior do cenáculo, e o Espírito Santo veio, e a partir daquele instante, é o que a Bíblia quer dizer em 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 16, dizendo que o nosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. Sabe por que você chegou aqui?
porque você não é melhor do que ninguém não, mas é porque tem algo dentro de você que é melhor do que qualquer coisa. É a presença do Espírito Santo de Deus. Quem é templo e morada do Espírito Santo, levante a sua mão e glorifique a Deus. Aleluia. A verdade seguinte que foi contemplada é uma que, para que eu seja bem claro, direto, específico e sucinto, eu vou me utilizar de um recurso que faz parte da nossa cultura social civil. Algo que todos conhecem. Algo chamado pelo nome de contrato social. O que é um contrato social? É um vínculo de compromisso e relacionamento entre duas partes. O contrato social está em tudo. Na compra, no empréstimo, no aluguel. Tudo envolve um contrato social. Por quê? Cria-se um vínculo entre duas partes. Então, subentende-se. Olha aqui para mim, ó. Quando houve a consolidação da confissão de fé pública no ato do batismo nas águas, ali nós criamos um contrato social. Por quê? Virtualmente nós assinamos um vínculo de compromisso entre nós e o Criador. E todos sabem que o contrato social, ele possui duas cláusulas contratuais, que são bônus e ônus, direitos e deveres. Nós temos direitos, mas também temos os nossos deveres. Olhe para o teu irmão e profetize para ele: temos os nossos direitos, mas também temos os nossos deveres. Qual é o dever de um cristão? Ser cheio do Espírito Santo, ser uma pessoa de fé, dizimista, ofertante e, acima de tudo, temente a Deus. A verdade seguinte que nós observamos é aonde está pautado a coluna da nossa fé cristã, que também é chamado pelo nome de espinha dorsal da nossa fé cristã. Vou me utilizar deste templo como exemplo. Por quê? Porque este templo, olha aqui para mim, preciso da sua atenção. Este templo possui inúmeras colunas. Para quê? Para garantir a sua sustentação e a segurança de quem estiver no seu interior. A nossa fé, ela não é diferente. Ela possui uma única coluna, também chamada pelo nome de espinha dorsal. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Só que essa coluna, ela se divide em duas vertentes ou ramificações. A primeira vertente, vinculada à espinha dorsal da nossa fé, é aquela que fala da maneira pela qual identificamos e reconhecemos o nosso Deus. Por quê? Vejamos, de acordo com as páginas da Carta Magna, a Bíblia Sagrada, qual foi a primeira vez que a gente vai ler o nome de Deus? É fácil. Gênesis capítulo 1, versículo 1, o texto original é Bereshit bara Elohim chama in ara. Isso no português: no princípio criou Deus os céus e a terra. O nome Deus, por estar no Antigo Testamento, é uma expressão hebraica transliterada para o português, Elohim, que quer dizer Deus. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a palavra Deus indica um Deus dentro de uma unidade, pluralidade, indivisível, indissolúvel, em Pai, Filho e Espírito Santo. É por isso, pastor Emiliano Pessoa, que a igreja do Senhor, ela é tipificada como um corpo. Porque o corpo, ele só é um corpo quando ele está com todos os seus membros vinculados a ele. Quer dizer o quê? Nenhum membro deste corpo sobrevive fora deste corpo. Por quê? Porque nós temos que participar da unidade, da comunhão, do coletivo, da coinonia. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é membro vinculado ao corpo de Cristo. E o cabeça dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Segunda vertente vinculada à espinha dorsal da nossa fé: Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, a Carta Magna. Eu vou aqui rapidamente, com a permissão de vós todos, eu vou realizar uma rápida e prática aplicação acerca do que eu quero que você entenda. O nosso país, ele possui o nome, qual é o nome? República Federativa do Brasil, correto? Possui uma pirâmide dentro da hierarquia, que são 81 senadores, 503 deputados federais, e no topo desta pirâmide não está o presidente da República. Quem está me entendendo, diga amém. É sim algo que recebe o nome de Constituição da República Federativa do Brasil. O nosso país já possuiu 7 constituições. Estamos a 7ª, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. A Constituição da República Federativa do Brasil possui 250 artigos e aproximadamente 99 emendas constitucionais. Em meio aos seus artigos e às suas emendas, possui 5 artigos que recebem o nome intitulado de cláusulas pétreas, que quer dizer cláusulas irrevogáveis, insubstituíveis. Para que servem? Servem como que se fosse um plano B da Constituição, para que quando venha surgir um problema, alume a sociedade sem solução. Os magistrados utilizam-se dessas 5 cláusulas pétreas, utilizando o recurso chamado de jurisprudência, que quer dizer interpretação. Agora, com todo respeito à Constituição do nosso país, eu acredito que aqui está a Constituição da Igreja do Senhor, e diferentemente da Constituição da República Federativa do Brasil, a Bíblia Sagrada, a Carta Magna, a Constituição da Igreja, não possui apenas algumas cláusulas pétreas, mas de Gênesis a Apocalipse,
Apocalipse são 66 cláusulas pétreas. E como eu defendo este argumento, eu abro a Bíblia no livro do profeta Messiânico Isaías, capítulo 55, versículo 11, e desculpo que lá está escrito assim: mas assim será toda palavra que sair da minha boca, ela nunca voltará vazia, sem antes cumprir tudo que me apraz e prosperar no objetivo pela qual eu a designei. Isso quer dizer que nós estamos aqui nesta noite, estamos pautados e vinculados, estabelecidos ao tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele é diferente. Por quê? Porque tudo que for relevante à sua vida ministerial e espiritual estará vinculado ao tempo de Deus. Mas isso representa para muitos uma ameaça e um problema. Por quê? Porque muitos não sabem esperar, não sabem compreender e não sabem entender o tempo de Deus. Aí o que começa a acontecer? Muitos começam a desanimar, a desistir, e tem até mesmo aqueles que já se esqueceram da promessa. Aí sabe o que Deus fez nessa noite? Ele te trouxe aqui na noite deste dia para te dizer que o Deus que você veio prestar culto e que tem uma aliança, te fez uma promessa. Ele não sofre de amnésia segundo, ele não sofre de Alzheimer terceiro, ele não sofre de mal de Parkinson. Tudo que ele promete, ele cumpre, tudo que ele fala, ele faz. É por isso que Números capítulo 23 e o versículo 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É por isso que Malaquias capítulo 3 e o versículo 6 diz: eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: a aliança está de pé, a promessa está de pé, a chamada está de pé. Quem acredita e concorda que isso é verdade, levanta a mão e dá glória para Jesus. Aleluia. Vamos adentrar ao contexto. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, irmãos, é um texto que se dá numa realidade distinta. Por quê? Porque no momento em que era redigido esse texto, e como ele aconteceu, esse texto aqui, ele se dá na eternidade. Aqui na terra é o tempo. E aqui no tempo, simultaneamente este período, é chamado de período interbíblico ou intertestamentário. Também chamado de o silêncio de Deus. Período que durou aproximadamente 400 anos. Olha aqui para mim, preciso da sua atenção, por favor, já vou concluir. Período que durou 400 anos aproximadamente. O silêncio de Deus. Durante este período, Deus cessou momentânea e temporariamente a sua comunicação com a humanidade. Ele não falava nem purim, nem tumim, nem revelação profética, sacerdotal individual, nem tampouco coletivo. Mas eu estou falando não do tempo, eu estou falando da eternidade. Mais especificamente no terceiro céu. Por quê? Biblicamente falando, todos nós sabemos, só vou relembrar, só existem 3 céus, que são Aurônos, Messorâneos e Aporâneos. Primeiro céu, o céu que alcançamos a olho nu. Segundo céu, onde estão constelações de galáxias, a nossa galáxia recebe o nome de Via Láctea. E o terceiro céu é o habitat natural de Deus, é o que o profeta messiânico Isaías no capítulo 6 tenta descrever para nós. Ele viu o interior do terceiro céu e ele viu as seguintes características. Primeiro, ele viu o trono da glória de Deus. Segundo, ele viu Deus assentado sobre o alto e sublime trono. Terceiro, ele viu a santidade de Deus emanando pelas laterais do trono, incendiando pedras. E por último, ele viu dentro da hierarquia angelical uma classe chamada de serafins, descrito como possuindo 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés, e com 2 eles sobrevoam ao redor do trono da glória de Deus. O interessante, irmãos, é que a Bíblia diz que o trono da glória de Deus, ele não para de se movimentar. Os serafins acompanham o movimento do trono da glória de Deus, mas eles não tiram os olhos da santidade de Deus, e o que ela produz, e o que ela resulta, e eles glorificam a Deus sem parar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Todas as vezes que nós nos reunimos para prestar a Deus um culto, Deus sempre se manifestará de 2 formas. A primeira forma é chamada de kavod, quer dizer glória. Isso ele não compartilha com ninguém. A segunda forma é chamada de shekinah, que quer dizer presença. Ou seja, a shekinah, a presença, foi compartilhada no dia de Pentecostes, está sendo compartilhada hoje e continuará a ser compartilhada até o arrebatamento da igreja. Nós vemos aqui então Filipenses capítulo 2, o versículo 8, irmãos. Ele resume toda a obra que Jesus exerceu, do momento que ele aceita a proposta no terceiro céu, até o momento em que crucificado ele diz: tetelestai. Como isso aconteceu? Rapidamente. Se você observar bem, você vai ver que no versículo 8, no mesmo versículo, eu falei 2 palavras diferentes. Eu falei esvaziar
e humilhar. Por quê? Nós estamos falando do Novo Testamento, então o texto original é o grego. O grego que nós usamos aqui, estamos usando agora, é o grego chamado de grego koiné. Por quê? Ele é de fácil assimilação, assemelhação, interpretação e compreensão. Então, nós vamos ver aqui que essas duas palavras, no texto original, não são palavras, são verbos. É um verbo grego chamado de kenosis, que quer dizer deixar a sua coroa de glória no seu trono, porém descendo com todos os seus atributos divinos. E assim ele fez, auxiliado pelo Espírito Santo. Ele foi inserido no ventre de uma mulher no Oriente Médio, passou por uma gestação natural. Quanto tempo? 9 meses ou 42. E quando ele nasceu, ao 8º dia de vida, ele foi levado para ser circuncidado. O que é a circuncisão? É uma aliança que foi implantada por intermédio de Abraão, Gênesis 17, com a idade aproximada de 100 anos. O que é a circuncisão? A palavra circuncisão deriva-se de duas expressões hebraicas, berit e milá, que quer dizer desprender-se da dependência da carne e depender com exclusividade de Deus. O que é a circuncisão na aplicação, forma prática? Na cultura brasileira, operação de fimose. Na cultura judaica, corte do prepúcio do órgão sexual masculino. Mas por que só no 8º dia de vida? Porque hoje a medicina chegou à conclusão de que tanto homem como mulher, no 8º dia de vida, passa por um processo interior no seu corpo chamado de coagulação do sangue. O que é isso? Apenas no 8º dia de vida, o nosso sangue do corpo interior fica quase que no estado sólido. Havendo corte, não há sangramento. Por quê? Porque tudo que Deus faz nunca será para prejudicar ninguém. Deus tem o melhor para a tua vida aqui nessa noite. Ele quer te abençoar, Ele quer te capacitar, Ele quer te aperfeiçoar. Hoje é noite de providência, de resposta de Deus aqui. Deus hoje está falando com alguém. Deus hoje está enviando a providência. Quem acredita, concorda e recebe, levante a sua mão e glorifique a Deus. Quando Jesus completa de 12 para 13 anos, ele passa por um outro procedimento chamado de bar mitzvah, filho da lei ou do mandamento. O que é isso? Ele é levado diante da sinagoga, diante da cúpula judaica, e lá ele vai ler alguns trechos da Sefer Torah. O que é a Sefer Torah? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Na nossa Bíblia é o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Na Bíblia judaica é a Sefer. Sefer quer dizer livro, Torá, lei. Os 5 livros da lei. Não me pergunte aonde foi que ele leu, que eu não vou saber de responder. Eu não sei se foi Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Eu sei que ele leu, e a partir daquele instante ele foi considerado uma pessoa responsável pelas suas ações. O interessante, irmãos, é que a Bíblia diz que só com 30 anos que ele iniciou seu ministério terreno. Por quê? O Brasil é um país o quê? Ocidental ou oriental? É um país ocidental. As leis são pautadas em códigos, e o maior deles é a Constituir. Nós estamos falando aqui de Israel, um país oriental, leis diferentes. Quais são as leis de Israel? A Sefer Torah, e inserido na Sefer Torah, 613 preceitos da lei mosaica. Um desses preceitos é chamado pelo nome de Mishnah. O que é a Mishnah? É uma lei judaica que dá legalidade para o judeu. A partir dos 30 anos, se ele quiser desenvolver e desempenhar um ofício que não seja vinculado à cúpula judaica ou à sinagoga, ele pode, e nenhum judeu pode impedi-lo. Então o que ele entende? A partir daquele instante, a sociedade dá legalidade para ele fazer o que ele está preza a fazer. E o que ele vai fazer? Ele vai até as margens do Rio Jordão para pegar a legalidade dos céus. De que forma? Sendo batizado nas águas. Por quê? Porque para fazer a obra, irmão, você precisa primeiro ser convencido pelo Espírito Santo, confessar a Jesus Cristo e por último, ser batizado nas águas. Por quê? O batismo nas águas, ele dá legalidade à nossa vida espiritual. E Jesus, melhor do que ninguém, ele sabia disso. É por isso que ele foi às margens do Rio Jordão, se apresentou para o seu primo, pastor Flávio Lira, João o Batista, filho do sacerdote Zacarias, da sua esposa Abel, e foi batizado nas margens do Jordão. Quando ele foi retirado das mesmas águas, o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba sobre a sua cabeça, e lá do terceiro céu ecoou-se uma voz dizendo, de Deus Pai, dizendo: este é meu filho amado em que me compraz, assina embaixo tudo. O ministério dele, todos sabem, durou 3 anos e que resultou na sua crucifixo. Só que antes disso, a Bíblia diz em Isaías capítulo 53, que é a descrição que Jesus teve após levar uma pena intermediária. Olha aqui para mim, preciso da sua atenção. Uma pena intermediária imposta por Pôncio Pilatos de 39 açoites, um chicote que era chamado no grego de flagrum, que quer dizer flagelo. Literalmente,
Quando Jesus acabou de levar os 39 açoites, quem aqui já ouviu falar da palavra víscera? Víscera, o que são os vísceras? Os órgãos mais internos do corpo. Praticamente, quem olhasse para Jesus observava as suas vísceras. Capítulo 53 de Isaías, e o versículo 5, a parte final diz o quê? Que pelas suas pisaduras nós fomos. Por quê? Quando Jesus estava na via dolorosa, ou via crucis, carregando não a cruz completa, mas o partíbulo, que é essa parte que estava sobre os seus ombros, cada passo que ele dava na via dolorosa, pelo estado fragilizado do seu corpo físico, poças de sangue se formavam. É por isso que o texto diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É por isso que você está aqui nessa noite, porque Jesus derramou o seu sangue e ofereceu o seu corpo na cruz do Calvário, para que nós viéssemos a estar aqui nesta noite. Olha para o teu irmão e profetize para ele: nós fomos comprados pelo preço de sangue. Nós fomos comprados pelo preço de... Quem é feliz por estar aqui, levante a sua mão e dê um glória. Resume-se a mensagem no versículo 8. Os versículos que se seguem, que são 9, 10 e 11, são resultados produzidos no versículo 8. Qual é o primeiro resultado? O versículo 9 diz que Jesus alcançou uma exaltação absoluta, ou seja, não tem ninguém aqui dentro, lá fora ou em qualquer lugar que você for mais exaltado do que Jesus. Versículo 10 diz que ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Que nome é esse? Serei rápido, claro, para devolver o microfone no tempo distinto. Quando Jesus ressuscita, ele está ascendendo aos céus. Todos aqui sabem que só existem, biblicamente falando, só 3 céus, sim ou não? Sim ou não? 3 céus, correto? Aurônio, Messorânio e Aporânio. Só que cada um desses 3 céus tem os seus distintos portais, e na frente desses distintos portais, anjos fazem a sua segurança. Por quê? Porque não entra qualquer um lá. Então, quando Jesus, olha aqui para mim, ó, é isso que o versículo 10 tenta nos ensinar. Quando Jesus está ascendendo para retornar ao seu habitat natural, ele passa pelo primeiro portal, os anjos abrem. Ele passa pelo segundo portal, os anjos abrem. Só que no terceiro portal, eles não apenas abrem o portal para ele passar, não, mas eles o identificam como Jesus, o Cristo. Por quê? O nome Jesus Cristo é uma fusão, quer dizer Salvador ungido. Só que aqui o texto está falando que ele não é um ungido qualquer, ele é a essência, princípio, marco zero da unção. O que a unção de Deus produz na nossa vida é o que está descrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. O versículo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes sempre e abundante em toda a obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão para o Senhor. Quer dizer o quê? Todo cristão que tem unção, a unção ela dá essas 3 características. Primeiro, torna o crente firme. Segundo, constante. E terceiro, sempre abundante em toda a obra do Senhor. E por último, versículo 11. O versículo 11, ele não apenas se resumiu a Jesus o Cristo, não, mas ele se estendeu para toda a humanidade, mais especificamente para a igreja. Nós somos igreja. O que é igreja? A palavra igreja oriunda assim de uma expressão do latim, eclésia ou eclesia, né? Que traduzindo para o português quer dizer arrancados ou tirados de dentro do mundo para fora e assentados nos lugares celestiais. Isso é igreja. Este versículo 11, para me concluir, quer dizer o quê? Que pelo fato de nós termos o nome dele, representarmos a ele, quer queiram ou não, faça sol ou faça chuva, acreditem ou não, creiam ou não, concordem ou não, vai trazer reconhecimento sobre a tua vida. Eu vim aqui nessa noite para profetizar a igreja do Senhor aqui em Carapicuíba, na ADMEC, que 2022 será o ano do total
total, perfeito, pleno e completo reconhecimento de Deus à sua vida. Profetize para quem está do teu lado: este ano Deus vai trazer total, perfeito, completo e absoluto reconhecimento na tua vida. Deus vai reconhecer tua chamada, Deus vai reconhecer tua aliança, Deus vai reconhecer teu casamento, Deus vai reconhecer o teu ministério. Deus dará reconhecimento sobre a tua vida. Profetiza para quem está do teu lado: é ano de reconhecimento, é ano de reconhecimento. Profetiza na esquerda, na direita, na frente, atrás, é reconhecimento. Deus dará reconhecimento. Quem acredita nisso, concorda e recebe. Levanta a mão esquerda, a mão direita e aplauda bem alto a Jesus.